Gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês 4 coisas que eu descobri praticando o Ho'oponopono. Primeiro, eu descobri o Ho'oponopono por acaso. Quando veio a pandemia, eu mexendo no YouTube. Primeiro eu fiz uma pergunta para Deus. Eu perguntei como que eu fazia para prosperar. E aí, essa aqui é uma chave para vocês. Porque quando vocês fizerem alguma coisa, vocês façam uma pergunta. E solte, esqueça. E aí depois ela vem. E quando vier, vocês sabem exatamente a resposta que vocês pediram. E aí eu fiz essa pergunta, como que eu fazia? E aí eu assisti no YouTube, caí bem num vídeo da Beth Russo. Ela falando lá que tinha uma amiga, que a amiga dela dava o dízimo na igreja, mas a vida dela não mudava. E eu me identifiquei, porque exatamente era isso que eu fazia. Era exatamente isso que eu fazia. Eu dava o dízimo, aí no começo dava tudo certo, começou a dar tudo certo, mas aí depois não dava mais. E aí eu comecei a ver umas pessoas que não davam o dízimo e a vida delas andava mais do que as que davam. E aí ela começou a falar lá da lei da atração, e aí eu comecei a pesquisar sobre a lei da atração, estudar. Comecei a seguir várias pessoas, vários professores no YouTube. Fui pegando um pouquinho de um pouquinho de outro. E aí ela ensinou a fazer o Ho'oponopono com o seu nome, o primeiro nome, todos os dias. E, pra falar a verdade, quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, as coisas ficaram péssimas. E eu sempre pesquisando, eu descobri que quando a gente mexe nas memórias, tipo assim, sabe? Se você mexer na bosta, quanto mais você mexe, mais fede. E a minha vida ficou muito ruim, muito ruim. Mas eu já tinha começado. E eu queria que minha vida melhorasse, tinha que melhorar. Não tinha como ficar daquele jeito. As coisas ficaram muito ruim mesmo. E aí eu continuei praticando o Ho'oponopono, continuei praticando. E quando você vai praticando, você vai descobrindo coisas que tem no seu subconsciente que você não sabia. Eu pensava que eu não sabia, eu pensei que eu não tinha nada que me bloqueasse. Mas como não? Se minha vida não andava para frente, não andava. Uma coisa acontecia aqui, e um passo para frente, dois para trás. Aí, tipo assim, sabe? Não andava para frente. Eu conseguia uma coisinha aqui, outra ali, mas não conseguia direto, não conseguia sempre. Porque quando você está desbloqueado, a sua vida só anda para frente, não fica, não é uma coisinha acontece aqui e outra não sei quando, não. E aí eu continuei praticando o Ho'oponopono, e aí descobri que eu tinha medo do dinheiro. Eu descobri que eu tinha medo do dinheiro. Porque, primeiro que a minha vida não andava. Se não andava é porque tinha alguma coisa no meu subconsciente que estava me impedindo, né? Então, gente, como vocês sabem, 5% da nossa vida é dirigida pelo nosso consciente. Tipo assim, eu tô vendo, eu sei que eu tô vendo. Mas o inconsciente, que é o que a gente não vê, dirige a nossa vida em 95%. E eu praticando o Ho'oponopono, eu descobri que eu tinha medo do dinheiro. Esse aqui é o primeiro bloqueio, o medo do dinheiro. Porque conscientemente a gente quer o dinheiro, mas inconscientemente a gente tá programado para não ter e não querer. Porque quando a gente é criança, a gente sofre aquelas influências todas dos nossos pais. Tipo, a gente quer uma coisa, eles não podem dar, sempre fala que não pode. Eu, por exemplo, né, no meu caso, tudo que eu queria, meus pais não podiam me dar, nada. Nada, coisas simples, meus pais não podiam me dar. E aí, tipo assim, essas coisas vão sendo armazenadas na nossa cabeça e a gente vai sendo programado para pobreza. Só que conscientemente eu sempre quis mudar de vida. Sempre quis. Eu até trabalhava muito, conseguia as coisas, mas depois perdia tudo. Eu confesso pra vocês que eu ainda tô trabalhando muito na minha mente ainda. Tem muita coisa ainda pra sair, muita coisa. Porque quando eu conheci o Ho'oponopono, eu tive muita resistência, eu não queria saber. E principalmente quando começou a dar tudo errado, é que eu não quis saber mesmo. Quando começou a dar tudo errado. Aí, a segunda coisa que bloqueia a nossa prosperidade é a religião. Porque eu conheci uma igreja que era muito religiosa. Tipo assim, sabe aquela igreja que não pode cortar o cabelo, tem que usar saia, não pode fazer nada, tem que ser tem que seguir uma lista de coisa. E depois que eu desviei da igreja, que eu fiz tudo que ele dizia que era errado, e eu não fui castigada, porque Deus não castiga ninguém. Aí, depois que eu fiz tudo que era errado, e pelos ensinamentos deles, era para Deus ter me detonado, pelo tudo que eu fiz errado, né?
tudo que eu fiz de errado. Mas Deus não me detonou. Então, o que eu ensinei com a Beth, o que eu aprendi com a Beth Russo, o que ela foi ensinando fez mais sentido para mim do que o que me ensinaram na igreja. Que me ensinaram na igreja que se eu desse o dízimo, tudo Deus ia me abençoar. Eu não discordo que Deus abençoe, mas Ele não precisa de a gente dar dízimo para Ele abençoar. Ele não precisa da gente andar sem ser no pecado, né? Porque não tem como a gente não andar no pecado, porque a gente é pecador. Não tem como. Ele não precisa da gente usar o cabelo lá, passando do bumbum, chegando nos pés, sair lá nos pés, para abençoar a gente. Não precisa. Ele abençoa a gente porque Ele é fiel, Ele é bom. Porque eu não tô mais seguindo aquelas regras lá e Deus tá me abençoando. Então, tipo assim, o que a Beth me ensinou, que eu fui pesquisando, aprendendo, é que tudo tá na sua mente, sabe? Quando o Moisés chegou naquele mar, que ele chegou lá diante do mar, o mar fechado, o mar lá, tava lá, o mar, e ele falou, e agora? Meu Deus, o que que eu faço? E o que que Deus disse? Deus falou, o que que você tem na mão? Aí ele falou, um cajado. Pois levante o cajado. Deus falou para ele, levante o cajado e ordene que o mar se abra. Sabe? Tipo assim, Deus deu o poder pra gente. O poder tá dentro da gente, mas a gente não consegue realizar tudo que a gente quer por causa dos bloqueios que a gente sofre quando é criança. Vai tudo ficando armazenado, e aí a sua vida vai sendo guiada por aquilo que está na sua mente. E aí a segunda coisa é a religião, porque pela religião eu pensava que, como eu disse, conscientemente eu queria prosperar, mas inconscientemente eu tinha medo do dinheiro. Eu pensava que Deus era contra eu ser rica. Eu pensava que Deus era contra eu ser abundante. E ainda tive muita resistência. Quando eu descobri que Deus não me queria pobre, que Deus não me queria humilhada. Que assim como quando um filho da gente quer uma coisa e a gente não pode dar, a gente fica frustrado. Da mesma maneira, Deus não fica feliz quando a gente quer uma coisa e a gente não tem. Sendo que Ele quer dar, na verdade sempre Ele quer dar pra gente. Mas os bloqueios que a gente tem, não deixa. E aí, quando eu descobri isso, eu até perguntei, meu Deus, mas por que o Senhor não fez eu entender isso antes? E Ele respondeu para mim, que é porque eu não estava preparada. Não ia adiantar Ele falar. Eu não ia receber, eu não ia aceitar. Então, como eu já estava tão cansada daquela vida, daquele jeito, sempre daquele jeito, consegui aqui, perdi ali, consegui aqui, perdi ali. Aí eu me abri pro Ho'oponopono, sabe? Até porque, quando eu fiz a pergunta para Deus, o que eu fazia, e aí a Beth apareceu naquele vídeo lá e respondendo todas as perguntas que eu fiz, aí eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida que o Ho'oponopono é uma ferramenta maravilhosa que limpa a mente da gente. Eu fico pensando, se eu não descobrisse isso, eu ia ficar a vida toda sofrendo. Eu ainda tô trabalhando em mim, ainda tem muita coisa pra limpar em mim, muita. Porque eu tenho 35 anos e a vida toda foi assim. Você pensa o tanto de coisa que tem pra limpar. E eu não sou constante. Eu não fico limpando direto. De vez em quando que eu faço, eu não faço as 108 repetições com o meu nome. Eu só repito algumas vezes e pronto. Mas a partir do Ho'oponopono que você pratica com o seu primeiro nome todos os dias, você vai descobrindo outras coisas que você tem inconscientemente que você não sabe. Aí a primeira coisa que eu descobri é o medo. Eu tinha medo do dinheiro, eu ainda tenho, para falar a verdade. Se eu não limpar todos os dias, eu sinto. E eu identifiquei esse medo quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono para o dinheiro abençoado. Meu coração ficava muito acelerado. Eu sentia que eu tinha medo do dinheiro. E aí isso aí vai ficar para outro vídeo. Essa reprogramação que eu fiz com o dinheiro abençoado vai ficar para outro vídeo. Senão isso vai ficar muito longo. Aí a primeira coisa é o medo do dinheiro. A segunda coisa é a religião. Eu pensava que Deus não me queria próspera. Eu pensava que... Aí depois eu tive muita resistência no começo, mas aí eu acompanho um profeta aí no YouTube, que é o profeta Vinícius. Ele também é uma pessoa que é muito usada por Deus para falar comigo. E ele falou lá no vídeo dele que Deus não é contra você ser próspero. Ele é contra você ter o amor ao dinheiro. E aí quando ele, que é um homem de Deus que eu confio, falou isso, aí eu aceitei mais. Aí eu fui limpando mais em mim essa questão. E a terceira coisa que bloqueia a nossa prosperidade é a questão do não merecimento.
quando eu era criança eu cuidei de outras crianças, né? Que eu vim de uma família muito simples, humilde, e eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe. E aí essa família que eu trabalhei para eles, tinha algumas tardes que a gente saía para passear, eles e as crianças que eu olhava. E depois que a gente chegava daqueles passeios, eu tinha que trabalhar, entendeu? Tipo assim, era como se eu estivesse recebendo um prêmio, era como se eu estivesse recebendo uma recompensa por meu trabalho. Mas depois daquela diversão, eu tinha que trabalhar, entendeu? Aí, depois quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu identifiquei isso também. Que eu não conseguia manifestar as coisas fácil, porque inconscientemente eu tenho que trabalhar muito para conseguir. Então, gente, como vocês sabem, se o nosso subconsciente 95% é quem dirige a nossa vida, se ele tem essa crença de que você não merece, como eu sei que eu tenho consciência que eu tenho isso, que eu tenho essa crença, ele não vai deixar eu conseguir realizar minhas coisas, entendeu? Se eu tenho essa crença, eu não vou. Como é que meu subconsciente vai deixar eu prosperar, sendo que ele está programado se ele está programado com essa crença do não merecimento? Não tem como. Se eu acho que eu não mereço, se eu acho que eu não mereço ter uma vida próspera, abundante, não tem como eu manifestar isso na minha vida. Eu vou sempre resistir, inconscientemente eu vou resistir. E a quarta coisa que bloqueia a nossa prosperidade, que eu descobri também com o Ho'oponopono, é a procrastinação, sabe? Se você tem vontade de ter um negócio, uma lanchonete, uma sorveteria, e aí você tem um emprego, você sentiu aquela inspiração de ter o seu negócio, mas aí você vai passando o tempo, aí você fica com aquele medo, você fica, e se não der certo? E se não sei o quê? E se eu não conseguir? E se, sabe? Se você, na hora que você tiver a inspiração, se você você pensa no jeito de como conseguir, você for e fazer. Se eu tivesse, eu fico pensando que no tempo que eu trabalhei lá em Brasília para uma mulher muito rica, que essa mulher ela saiu do nada. Ela hoje em dia ela é muito abundante, muito próspera. Ela tem várias lojas, as lojas dela são grandes. Ela é bem próspera. Na época que eu trabalhei para ela, hoje eu entendo isso, porque Deus me fez entender. Que se eu tivesse chegado nela e perguntado a ela o que eu fazia, o que eu poderia fazer para mudar minha vida como ela mudou a dela, talvez hoje eu já teria lá, talvez não, certamente já teria lá na frente, porque quando a nossa mente é desbloqueada, rapidamente a vida da gente muda rápido, não é devagar, é rápido. Porque a lei da atração, quando ela é bem aplicada, bem, sabe, quando você desbloqueia sua mente, é rápido, as coisas acontecem rápido, não demora. Já tem muito tempo que eu trabalhei para ela. Se eu tivesse chegado nela, perguntado o que ela fez, o que eu poderia fazer, eu teria, com certeza, já estava lá na frente. Mas nesse tempo que eu trabalhei para ela, eu estava naquela questão da religião. Ela era de uma denominação que com certeza todo mundo conhece, que é uma igreja muito próspera, muito abundante, que ali, porque Deus não é religioso, Deus não tem negócio de placa. Deus é Deus, sabe? Não tem esse negócio de placa. Mas como a minha mente estava bloqueada, pensando que eu era que era certa e tal, e que dinheiro não era bênção, que dinheiro era não sei o quê. Aí essa questão da religião me impediu de chegar nela. Eu pensava que eu era melhor do que ela. Porque a minha religião usava o cabelo grande, não sei o quê. Oh, gente, nada a ver, sabe? Nada a ver. Deus não quer ninguém humilhado. Deus quer todo mundo próspero. Não tem nada mais humilhante do que você querer uma coisa e não poder. Deus não fica feliz quando você não pode realizar uma coisa. Ele fica triste quando você fica triste por não conseguir realizar uma coisa, sendo que ele quer te dar. Ele quer te dar. Mas inconscientemente você não deixa, sabe? Deus quer abençoar, mas você não deixa. A verdade é essa. Ele quer, mas nós não deixamos.
se eu tivesse chegado nela há mais tempo, com certeza hoje minha vida estava lá na frente. Mas infelizmente, né? Como eu digo para vocês, já disse, eu tenho consciência desses bloqueios que eu tenho ainda, mas eu vou trabalhar eles em mim. E eu fiz esse canal justamente para que vocês acompanhem minha vida, e através da minha vida vocês possam, sabe, se espelhar e mudar a vida de vocês também, porque é possível. Se eu tô conseguindo através da minha mente, de programar minha mente, reprogramar e reprogramar, limpar, tirar a sujeira, tudo. Porque é muita coisa, gente, é muita coisa. Eu confesso para vocês que eu não tinha consciência que eu tinha tanta coisa. Ainda tem muita coisa que eu tenho que limpar. E como eu sou inconstante, eu não sou assim de ficar fazendo todo dia, não sou. Mas pelo Ho'oponopono eu já sei qual é o problema, né? Porque se você conhecer o inimigo, é mais fácil você vencer ele. Eu já sei os meus inimigos que eu tenho. Eu confesso pra vocês que eu tô descobrindo mais coisas. Então, sabe? Como eles ensinam na lei da atração. Se uma coisa que você não gosta tá aparecendo pra você, é porque tem isso dentro de você. Você tem que limpar. E as coisas que eu quero, eu não sei como alcançar, sabe? Eu não sei como pegar. E Deus tá falando isso direto comigo. Que o que eu quero não tá fora, tá dentro de mim. Só que eu não tô conseguindo acessar. E eu tô buscando em Deus a resposta sobre isso aí. E tudo isso vocês vão acompanhar aqui comigo no canal. Por isso se inscrevam, dê like para que esse vídeo acompanhe, para que esse vídeo alcance mais pessoas. E compartilhem se vocês quiserem. E se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E até mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido também, que tem umas partes aqui que estão bem confusas. Mas se você assistir o vídeo todo, vocês vão entender o que eu quis passar para vocês. Falou? Fiquem todos com Deus e até a próxima.